Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Et macula originalis non est in te. Tu gloria Hierusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum. O Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Christum. O Grande Tratado de Alquimia, ou A Natureza Desvendada, Aurea Catena Homeri. Neste livro se demonstra como e de que as coisas nascem, conservam-se, destroem-se e reduzem-se de novo à essência primordial. Tradução Ivone C. Benedetti, editora Martins Fontes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui lido, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, ajudem para que ele possa ter continuidade. R$1 ajuda muito o canal, seja através de Pix, do Apoia-se, ou entrem em contato comigo em particular pelo e-mail. Assim como curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal também é de grande ajuda. Agradeço a presença, muito obrigada a todos e a todos uma boa escuta. Nota à presente edição. Essa é uma das obras de base do estudo da alquimia. Foi publicada em Frankfurt com o título que se referia a alguns versos da Ilíada. Por isso foi chamada Aurea Catena Homeri. As pesquisas do saber alquímico foram levadas a procurar nos poemas troianos a transmutação de metais. A redação desta obra parece mais o fruto de um trabalho coletivo. Para muitos eruditos, alguém com o pseudônimo de Johann Erd von Anaxágoras teria feito em 1654 alguns acréscimos e esclarecimentos a um texto mais antigo. A partir de então, muitas edições se sucederam com evidentes remanejamentos e complementos. 11 edições são conhecidas só no século XVIII. A presente edição foi feita a partir da tradução francesa de Dufournel, doutor em medicina, publicada em 1772, cujo texto não sofreu nenhuma alteração. A exemplo da magnífica edição preparada por Jean Bonneau, incluímos em apêndice uma seleção de fórmulas alquímicas dos séculos XVII e XVIII. O editor.
Primeira parte. Da geração de todas as coisas. Capítulo 1. Considerações sobre os 3 princípios: animal, vegetal e mineral. Todo aquele que desejar alcançar o conhecimento da natureza deverá examinar com a maior atenção como e de que nascem todas as coisas naturais, tais como os meteoros, os animais, os vegetais e os minerais, como elas se conversam e como se destroem. Verá que esses diferentes efeitos se operam por uma mesma causa, que cada coisa contém em si um princípio de vida, que é também o de sua destruição, que esse princípio é o mesmo em todas elas, e que é esse agente universal que, seguindo suas diferentes maneiras de agir, opera todas as gerações e dissoluções que mantêm e renovam sem cessar este vasto universo de que fazemos parte. É o que me proponho demonstrar nesta obra, que é fruto de minhas observações e de minhas experiências. Escrevi-a particularmente em intenção dos amantes da química, que, na ordem estabelecida pelo Criador, é a sabedoria que deve brilhar nas trevas e continuamente nos iluminar. Falo aqui tão somente da verdadeira alquimia metódica, conforme a natureza, porque ela ensina, em primeiro lugar, entre outras coisas, a discernir e conhecer perfeitamente o mal e o bem, o mal e o bom, o impuro e o puro, podendo-se, por meio dela, suprir a impotência da natureza e, assim, corrigi-la. Esta procede então ao aumento dos metais da mesma maneira como quando se quer ajudar um fruto verde, dando-lhe maturidade, ou como quando se quer, de um só grão ou de uma só semente, produzir seu aumento e grandíssima multiplicação, o que é possível com poucos dispêndios. Da outra arte química, que é sofística e falsa, não entendo e não desejo aprendê-la, porque ela desvia seu senhor do bom caminho, prometendo-lhe montanhas de ouro, mas suas recompensas são vãs e frívolas. E se algum ignorante vos propuser trabalhar convosco, dizendo-vos que não tem os meios de prover as despesas necessárias para executar a obra, acautelai-vos e não vos fieis, pois nele a serpente está escondida sob a relva e quer vos dar o bote. Mas há ainda um grande número de pessoas que, sem querer enganar os outros, passam a vida nas meditações mais penosas e no trabalho mais rude, e cuja finalidade, de ordinário, é arruinar-se sem nada encontrar de útil, sobretudo quando um vão desejo as leva a procurar os meios de fazer ouro para satisfazer sua cupidez e suas devassidões. Em caso semelhante, declaro que minha intenção não é dar-lhes os dilatados esclarecimentos que poderia dar-lhes. Por isso, para estabelecer limites, em certos lugares deste texto, lançarei mão de alegorias, para refrear o desejo que tais pessoas teriam de adquirir riquezas unicamente para as empregar em suas devassidões. Não devemos lançar pérolas aos porcos. Deus nulo proíbe absolutamente. Por outro lado, a todos os que tiverem um desejo sincero de praticar o bem, ajudarei em tudo o que de mim depender. E se esses tivessem uma outra chave, esta logo os conduziria ao jardim das Hespérides para lá colherem o pomo de ouro e distribuí-lo entre os infelizes que devemos socorrer. Esse pomo de ouro tão desejado é a árvore da vida, a medicina universal ou o ouro potável que cura prontamente as doenças mais desesperadoras e prolonga a vida para além dos limites mais remotos.
Ah, se os homens conhecessem as maravilhas desse remédio divino! E que medicina podem extrair do alto e das entranhas da terra, onde estão encerrados os mais ricos tesouros? Sem dúvida não se deixariam morrer tão prontamente na flor da idade, para irem apodrecer num túmulo. Possuindo esse tesouro ou essa medicina universal, eles poderiam empregá-lo para se conservarem por muito tempo na terra com seus pais e amigos, e assim teriam a cada dia oportunidade de exercer os mais elevados benefícios em intenção dos infelizes. O homem inteligente e piedoso que ler este escrito com atenção logo compreenderá a verdadeira linguagem e as parábolas obscuras dos filósofos e conseguirá descobrir os segredos da natureza, a menos que Deus, do qual procedem todos os dons, lhe feche os olhos e lhe tape totalmente os ouvidos. Nesta obra se aprenderão os meios de instruir o homem que pratica a química, que é uma outra alegoria necessária ao filósofo. Ao falar dos metais imperfeitos que quero purificar de sua lepra, sem faltar ao respeito à nossa santa religião, posso afirmar que todos os metais foram personificados neste escrito, o que é também uma nova alegoria. Mostrarei que eles devem ser bons teólogos metálicos para aperfeiçoar-se e purificar-se inteiramente de toda a sua impureza, e que nada devem ignorar de todos os preceitos contidos em sua natureza e daquilo que diz respeito à sua fé metálica. Explicarei também o enigma do céu e do inferno dos químicos, bem como o enigma dos saberes necessários para subir de volta à cadeia da grande obra. Farei uma análise filosófica muito interessante, na qual se falará dos 3 princípios, animal, vegetal e mineral, das virtudes e propriedades do mercúrio dos filósofos, que é tão rico por si mesmo e que tem tudo o que lhe é necessário para realizar maravilhas. Tratarei da primeira matéria da química, dos 4 elementos, dos bons serviços que os planetas prestam aos metais, da lua dos sábios, das pombas de Diana, da matéria da pedra filosofal, das regras que é preciso observar para chegar à realização da grande obra, dos magistérios da ciência hermética, da preparação da terra dos filósofos para retirar seu sal e da composição do mercúrio filosófico, segundo Paracelso. Descreverei em seguida as regras que é preciso observar para chegar à realização do magistério, da tintura aurífica, da transmutação dos metais e, finalmente, do ouro potável, tão procurado e tão útil em suas 1000 combinações, e, ao mesmo tempo, tão notável que chega a ser prodigioso, não apenas para o filósofo que tem a felicidade de possuí-lo. Descreverei também todos os metais imperfeitos e todos os erros químicos de que podem ser afetados. Como a ciência é espinhosa, não é de duvidar que a maioria gostaria de um trabalho curto e fácil, mas é preciso ter paciência ao estudar, o que também é preciso nas operações da química. É indubitável que a meditação sobre certos trechos deste escrito é a única coisa capaz de elucidar melhor o leitor e de fazê-lo ter sucesso em suas operações, desde que saiba tirar bom proveito delas. Quem compreender bem esta obra poderá facilmente adquirir os outros conhecimentos necessários ao grande magistério. Assim, os leitores poderão fazer grandes progressos, descobrindo os mistérios ocultos da filosofia, a qual nenhuma outra ciência pode ser comparada, se atentarmos para o fato de que não podemos ser realmente felizes aqui na Terra se não gozarmos de boa saúde, e, para esse efeito, em vez de nos divertirmos inutilmente com frivolidades, precisamos obter com um trabalho útil os meios de prolongar nossos dias e de acabar com as enfermidades que causam a infelicidade da vida. Então não pareçamos aquele monarca infeliz cujo corpo estava coberto de chagas e de úlceras repulsivas, que passava a vida em sofrimentos e que,
vendo a miséria de seu estado deplorável, do qual não podia libertar-se sozinho com todo o seu poder, queixava-se com amargura de todas as grandezas humanas de que estava cercado, que fazem a majestade dos reis sem os fazer felizes. De nada lhe serviam para salvaguardá-lo da menor de suas enfermidades. E exclamava, no auge da tristeza e da dor: de que me serve um diadema, a firme proteção de um poder absoluto? De que me serve ser majestade suprema, se nada posso para mim e para os outros posso tudo? Posso garantir a meus leitores que terei enorme satisfação se, somando as suas luzes às luzes que recebi, ficar sabendo depois que o trabalho por eles empreendido contribuiu para a sua felicidade e perfeição, pois essa ciência introduz quem a domina no santuário da natureza. Ela descobre seus arcanos, serve ao mesmo tempo para desvendar os escritos dos grandes sábios e filósofos da ordem respeitável dos beneditinos, dando a verdadeira explicação dos mistérios que lhe conferiam tão grande, nomeada e soberano poder. Capítulo 2. Da origem da natureza, ou de onde nasceram todas as coisas naturais. Conforme se pode ler no Evangelho de João, Deus tirou a natureza do nada pela virtude de seu Verbo, que ele engendrara desde a eternidade. Ele quis, e o Verbo engendrou um vapor, uma névoa ou uma fumaça imensa, e nela ele imprimiu sua virtude, ou seja, um espírito cheio de força e poder. Esse vapor condensou-se, formando uma água que os filósofos denominaram universal e caótica, ou simplesmente caos. Dessa água o universo foi formado. Ela foi, ainda é e será sempre a primeira matéria de todas as coisas naturais e existentes. A geração do mundo pelo Verbo é, sem dúvida, tão compreensível quanto a geração desse Verbo divino. Basta-nos saber, para a compreensão da natureza, que tudo o que existe não passava no começo de vapor animado por seu espírito, e que esse vapor se tornou palpável em forma de água. Não será difícil conceber que o mundo foi formado de um vapor que se condensou em água, se considerarmos não apenas que a água se resolve em vapores e que estes se reduzem à água, mas também que todos os corpos se transformam em vapores e em água em sua dissolução, como demonstraremos na segunda parte desta obra. É fácil observar que a água se resolve em vapores. Vemos principalmente na época do verão, quando o sol aquece as águas dos lagos, dos rios, das nascentes, etc., que delas se elevam vapores que se espalham pelo ar. Assim também, depois que a chuva caiu e em seguida o sol dardeja com seus raios, vemos que os tetos molhados por essa chuva fumegam e soltam vapores que se dissipam no ar. O camponês vê muito bem em seu fogão, quando põe a água a ferver numa panela, que a água solta vapores que se exalam em fumaça, e se quiser ele pode, com a evolução, reduzir e transformar toda a sua água em vapores. Vemos também que os vapores se transformam em água. Depois que a névoa se espessa e forma nuvens, essas nuvens se resolvem em chuva ou em neve e voltam à sua origem. O camponês não ignora esse efeito e o sente para seu grande incômodo. Quando é forçado a trabalhar no auge do verão, todo o seu corpo transpira, e os vapores que dele saem se resolvem em água, que escorre por suas costas, e a isso damos comumente o nome de suor. Todos os destiladores também veem que os líquidos se elevam em forma de vapores no capitel de seu alambique, que ali se condensam e escorrem pelo bico gota a gota ou em pequenos filetes.
Enfim, não vemos outra coisa entre o céu e a terra além de vapores, fumaças e água que, impelidos pelo calor central da terra, se sublimaram e elevaram de nossa esfera composta de terra e água para a região do ar. E, se pudéssemos perceber as sutis emanações ou os imperceptíveis vapores dos céus, veríamos seus influxos, que descem do alto, misturam-se e unem-se com os vapores terrestres que se sublimam para o alto. Mas, embora não possamos vê-los, em razão da fraqueza de nossa visão, devemos concebê-los em nosso espírito e depois torná-los palpáveis pela prática da química, sentindo que tudo o que ocorre no microcosmo ocorre também no macrocosmo, e que o que está no alto é como o que está embaixo. Podemos, portanto, ter como certo que a primeira matéria deste grande mundo é a água caótica, ou um vapor reduzido à água. Duas coisas devem ser consideradas nessa água universal: uma invisível, que é a água, e outra, o espírito invisível, que lhe é inerente. De tal modo que se pode dizer que essa água é dupla, ou seja, duas coisas em uma. A água sem espírito não teria força, e o espírito sem a água não teria ação, porque é preciso necessariamente que haja um corpo para operar coisas corporais. Se Deus quis que fosse a água o meio pelo qual esse espírito pudesse operar tudo em todas as coisas, é porque ela tem a propriedade de misturar-se facilmente com todas as coisas, e por seu meio o espírito pode penetrar, amolecer, formar e destruir tudo. A água é, portanto, o sujeito ou o paciente, o corpo, a habitação e o instrumento. E o espírito é o agente que opera tudo nela e por ela, o ponto seminal e central de todas as coisas naturais. Que todo aquele que deseje penetrar nos segredos da natureza considere bem esse ponto, e que depois desse ponto central passe a circunferência, como se dirá nos capítulos seguintes. Verá que todas as coisas estão encerradas em todas as coisas, ou seja, que esse espírito com poder gerador está repartido por todos os sujeitos do mundo inteiro e que, assim como todas as coisas ganham dele existência, também retornam para ele, e a ele se juntam depois de sua última dissolução. Por uma vicissitude contínua, a circunferência volta ao centro, e o centro à circunferência. Se ele compreender bem isso, nada mais poderá detê-lo na análise da natureza, pois de um volátil ele fará um fixo, do doce fará um azedo, de um mau odor um odor agradável, de um veneno uma teriaga, e de uma teriaga um veneno. Saberá assim qual é o objetivo de todas as nossas pesquisas, a saber, que todas essas coisas têm origem na mesma raiz e que a ela podem ser reduzidas. Com efeito, elas não são destruídas no que diz respeito à sua matéria, mas apenas aos seus acidentes, segundo o seu grau de volatilidade, de fixidez ou de digestão. É por isso que todos os filósofos exclamam, abre aspas, nossa matéria está em todas as coisas, em tudo o que nos cerca. Em todo lugar e a cada momento nós a tocamos com as mãos, pisamos com os pés. Ela voa diante de nossos olhos, colide conosco, por assim dizer, a cada instante. Fecha aspas. Advertem-nos, porém, a não buscar esse espírito em todos os sujeitos indistintamente, mas apenas naqueles em que ele reside em maior quantidade, onde ele é de melhor qualidade e onde pode ser encontrado mais facilmente, pois, embora se encontre em todos e quaisquer sujeitos, não deixa de estar em um
em maior quantidade, força e pureza do que em outro. Mas está todo entre aspas, em todas as coisas. Capítulo 3. Como todas as coisas nasceram. No começo, a água caótica universal era cristalina, clara, transparente, sem odor nem gosto particular. Estava também em perfeito repouso, e nela todos os elementos estavam confundidos. Mas logo pela ação do espírito invisível que nela estava encerrado, pôs-se em movimento, fermentou, turvou-se e, de si mesma, fez nascer uma terra, putrefez-se e tornou-se mal cheirosa. Quando chegou a seu limite de putrefação, o espírito motor, obedecendo às ordens do Criador, separou as partes sutis das grosseiras com ordem e por graus. Cada uma se colocou no nível que lhe convinha, as sutis em cima e as grosseiras embaixo, segundo a ordem que percebemos na natureza. As mais sutis compuseram o que chamamos céu ou fogo, e as subsequentes, por graus, compuseram o ar e a água, até as mais grosseiras, que compõem a terra. Mas é preciso notar que esses 4 elementos só diferem entre si por seus graus de sutileza ou fixidez, e que é sempre a água caótica que, dupla na origem, tornou-se quádrupla pela separação dos elementos. Depois dessa separação, Deus quis que a esfera de cada elemento fosse povoada por todas as espécies de criaturas, com uma natureza análoga a seu grau de sutileza, que o céu produzisse corpos luminosos, o ar, seus meteoros, a água, seus animais, suas plantas, seus minerais, a terra, também suas plantas, seus animais, seus minerais, e que todas essas criaturas tivessem a faculdade de multiplicar-se. Logo, o Espírito Gerador, executando sua vontade, produziu as sementes em cada esfera e deu-lhes forma segundo os modelos traçados na inteligência suprema. É o mesmo Espírito que, pela virtude multiplicativa quase infinita de que era dotado, devia realizar sua reprodução, tendo se tornado, ao se especificar em todos os indivíduos, o ponto seminal e central de cada microcosmo, como já o era do macrocosmo. Deus quis também que cada elemento produzisse seu semelhante e lançasse continuamente de seu centro uma semente, e que dessas sementes reunidas nascesse uma água da mesma natureza que a água caótica primordial para a geração, conservação, destruição e regeneração de todas as coisas criadas. Chamo essa água de água caótica regenerada, semente universal. E mesmo alma e espírito do mundo, porque ela não é outra coisa senão o espírito universal não especificado, que se tornou visível em forma de água. Explicarei nos capítulos seguintes o que é essa água e como ela se engendra. Mostrarei que ela está nas mãos de todos e que podemos até submetê-la a nossas experiências. Essas experiências, ao demonstrarem que ela tem todas as qualidades que atribui à água caótica primordial, provarão ao mesmo tempo a verdade de minha teoria sobre o desenvolvimento da criação do universo. Capítulo 4. Da geração da semente universal e como ela se faz. O espírito motor, agindo ininterruptamente no âmago de cada elemento, excita um movimento contínuo que produz o calor, e esse calor faz dele sair vapores mais ou menos como o vapor é exalado de todos os corpos pela transpiração. Esses vapores ou emanações costumam ser chamados de influxos, quando vêm de cima,
e de exalações, quando vem de baixo. São essas emanações do céu, do ar, da água e da terra que, tal como sementes particulares, reunindo-se, engendram a semente universal. A semente do céu mistura-se primeiramente com a do ar, a semente da terra com a da água. Em seguida, da união desses dois compostos, assim como da conjunção do macho e da fêmea, nasce uma água caótica regenerada para o nascimento, conservação, destruição e regeneração de todas as coisas. E isso até o dia em que Deus deseje destruir este universo. O céu e o ar são o pai, o agente ou a parte ativa. A água e a terra são a mãe, o paciente ou a parte passiva. Por aí se vê que os 4 elementos, embora pareçam muito opostos, se compararmos uma extremidade à outra, e embora ao agirem de maneira contrária nunca possam produzir nada, quando se unem, operam na ordem e fazem tudo o que o Criador lhes ordenou fazer, sem exceção. Não se pode ir de uma extremidade a outra sem passar por um meio. Esse axioma dos filósofos é e sempre será verdadeiro, e os artífices devem compenetrar-se bem dele, pois uma infinidade deles erra por não observar e considerar bem esse ponto essencial. Com efeito, o céu nunca poderá se reduzir à terra, a não ser por meio da água e do ar, e a terra nunca poderá tornar-se céu sem a água e o ar, como coisas médias entre o céu e a terra. Assim também, o céu dificilmente se reduzirá à água sem o ar, e a terra não se tornará ar senão por meio da água. O céu é sutil e puro, claro e muito volátil. A terra, ao contrário, é grosseira e espessa, tenebrosa e muito fixa. E se alguém tentasse unir e fixar o céu, que é muito volátil, com a terra, que é muito fixa, nunca conseguiria. Mas o muito volátil se evolaria com o mínimo calor e voltaria para o seu caos, abandonando o fixo. Que o artífice, portanto, tenha continuamente esse ponto em mente, a saber que nunca, seja lá no que for, o muito sutil e o muito fixo se deixam ligar e unir, sem um meio conveniente. Se não o fizer, perderá material, tempo e dinheiro. Assim, quem quiser reduzir o céu ou o fogo à terra, deverá uni-los antes com seu intermediário. Então, eles se unirão no mesmo momento, ao passo que, sem isso, seria preciso, por assim dizer, toda uma eternidade para uni-los. Fazei descer o céu no ar como seu intermediário, e eles se unirão sem combate, porque são ambos de uma natureza sutil. E quando estiverem unidos, dai-lhes água, como intermediário entre o ar e a terra, e eles se unirão também no mesmo momento. Em seguida, dai-lhes terra. Dessa maneira, a união se fará pelos graus intermediários convenientes, descendo de um grau muito sutil a um sutil, de um sutil a um mais espesso, e deste a um muito espesso, e não de repente, de um muito sutil a um muito espesso. Ao contrário, reduzir a terra a ar pela água, ou por meio da água, a água a ar pelo ar, e este a céu pelo céu. Pois eles são todos uma mesma coisa, quanto à matéria e à origem. Por isso, um deve ser o auxiliar e o condutor do outro, e deve se preparar um com o outro. Isso não pode ser de outro modo, e não se poderia transgredir essa regra da natureza. Uni o céu com o ar com a água com a terra, e ao contrário,
Uni a terra com a água com o ar com o céu ou o fogo. Dessa maneira, o céu se tornará terra e a terra, céu. O céu é muito sutil. O ar é sutil também, mas um grau mais grosseiro do que o céu. Do mesmo modo, a água é um grau mais espessa e grosseira que o ar, e a terra é um grau mais espessa e grosseira que a água. Por isso, cumpre proceder por graus na ordem da natureza. E isso deve ser observado em todas as operações químicas. Sem isso, não se chegará a nada, ou a muito pouca coisa. Mas dirão: acaso um elemento não seria apenas um grau mais grosseiro que aquele que o precede imediatamente? Não estaremos vendo que, ao contrário, a água é vários graus mais grosseira que o ar e a terra é vários graus mais grosseira que a água? Sim, sem dúvida, o céu e o ar, assim como a água e a terra, são divididos em seus graus de sutileza. Por isso, não é a terra mais grosseira que se mistura imediatamente com a água sutil, não, nem a água mais grosseira com o ar mais sutil, ou o ar mais espesso com o céu mais sutil. Porém, o muito sutil do céu une-se primeiro com o mais sutil e este com o sutil. Quando estes estão unidos, penetram no ar mais sutil e logo depois de sua união penetram no mais espesso, após o que penetram na água mais sutil, esta na água mais espessa até a muito espessa, e é só então que ela começa a misturar-se com a terra sutil até que se torne cada vez mais espessa e grosseira e, enfim, tudo se reduza a pedra. No entanto, não se deve imaginar que esses graus estejam situados um sobre o outro, como numa esfera. A natureza misturou a terra sutil e a grosseira e forçou o fogo a entrar também com a água e o ar. Também misturou da mesma maneira a água, o céu e o ar, de tal modo que nossos olhos só conseguem perceber uma diferença muito pequena. É só na análise que vemos como o sutil se destaca do grosseiro, sobe e dele se separa. Eis aí uma experiência que prova que a natureza nunca mistura as coisas confusamente, mas sempre conformando-se a seus diferentes graus de sutileza. Tomai uma terra qualquer dos campos ou dos prados. Deitai água sobre ela e moei tudo junto para misturar bem. Deixai-as em seguida repousar durante algum tempo. Vereis que a água deixará cair a terra grosseira e se carregará apenas da sutil, que é o sal. O sal, como terra virgem, une-se com a água. Quando essa parte terrestre é retirada, a água já não pode agir sobre a terra grosseira que fica, porque é fraca demais para isso. Por essa razão, deveis antes reduzir também a água, com ela e por ela a terra virgem de que ela está impregnada, ou seja, destilá-la, formando uma água espirituosa. Por esse meio, ela adquirirá de novo a força de separar na terra restante as partes mais sutis das mais grosseiras, de torná-las semelhantes a ela e de reduzi-las também à água, que agirá de novo sobre a terra restante. É dessa maneira que a natureza opera, tanto resolvendo quanto coagulando em todas as coisas do universo, sem nunca transpor os graus intermediários e convenientes. Por aí, o artífice pode compreender que a natureza, em todas as suas operações, observa sempre a regra, o peso e a medida, e não mistura nada a esmo, ainda que a nossos olhos as coisas possam parecer diferentes. O artífice não deve deter-se nas superfícies, mas penetrar no que está oculto e aprofundar-se na natureza, com a ajuda da experiência. Uma manipulação o conduzirá a outra e todos os dias ele adquirirá novas luzes.
Voltando à água caótica regenerada, também chamada semente universal, dizemos, portanto, que ela é formada das emanações do céu, do ar, da água e da terra, pela retrogradação desses elementos à sua primeira matéria. Os elementos, como já observamos, são absolutamente homogêneos e só diferem pelos acidentes. A terra é um céu fixo, o céu é uma terra volátil, o ar é uma água rarefeita ou atenuada, a água é um ar condensado e espesso. E como provieram do caos, que era só água e espírito, duas coisas compreendidas em uma, os quatro nada mais são que água e espírito até em suas mínimas moléculas. Daí provém que eles podem transmudar-se um no outro e reunir-se, mantendo a mesma forma que tinham antes da separação. Dissemos que o movimento excitado pelo espírito motor no centro dos elementos é a causa de suas emanações. Mas é preciso observar que a ação desse espírito não é imediata em todos os elementos. Sabe-se que, quanto mais sutil é uma coisa, mais pura, viva, imóvel ela é. Quanto mais grosseira ela é, mais imóvel, preguiçosa e adormecida ela é. Reciprocamente, quanto mais móvel é uma coisa, mais ela é espiritual e, consequentemente, mais cresce sua mobilidade. O céu, como o mais sutil dos elementos, é, portanto, também o mais móvel. É ele que recebe a impulsão imediata do espírito motor e comunica seu movimento ao ar, seu vizinho mais próximo. Este o comunica à água, e a água à terra. Dessa maneira, tudo procede na mais bela ordem, como um relógio em que o movimento se comunica de peça em peça, desde a primeira roda até a última. Ora, o movimento causa calor, e a intensidade deste ocorre em razão da intensidade do outro. Assim, o céu, que por sua sutileza está sempre em movimento, aquece-se com esse movimento perpétuo. Esse aquecimento faz que o céu, por ser uma água e feito de água, solte vapores e exalações, sue e pingue. Esse vapor ou esse suor, não podendo subir mais devido aos limites que Deus lhe impôs, é forçado a tender para baixo e descer assim para o ar, pelo qual é tomado e retido aquilo que ele tem de mais grosseiro. O mais sutil volta a subir pela atração do alto e fica a voltear de um lado para o outro, até o que, pela circulação, se espesse e se torne grosseiro, a ponto de poder ser retirado pelo ar. Aí estão o influxo e a semente astral que recebemos do céu por meio do ar. E este último, tanto quanto a água e a terra, emite suas emanações em razão do movimento que lhe é comunicado, e é assim que todos os elementos fornecem a matéria da semente universal. Mas é bom examinar com mais pormenores a natureza dos elementos, de que maneira se dão as suas emanações e como elas se unem para formar a semente universal ou o espírito do mundo.